Olha só, gente, o nosso tema dessa noite é autoestima e ciúme nas relações amorosas. E realmente o ciúme patológico, o ciúme doentio, além de sinalizar uma baixa autoestima, ele pode destruir os relacionamentos. Sabe por quê? Porque o ciúme doentio, obsessivo, ele sufoca toda e qualquer relação. Então, apesar de bem desagradável, né, o ciúme, mas ele é um sentimento natural do ser humano, não é isso, gente? Mas dependendo do caso, ou seja, num nível exagerado, causando um ciúme patológico, vai requerer justamente aqui a ajuda de um psicólogo, de orientações. Por isso, o objetivo da nossa live hoje é esse, trazer informações nesse sentido. O ciúme também é um sentimento assim natural, só que tudo em exagero já se torna realmente prejudicial. E por isso que eu vou estar chamando aqui o meu convidado de hoje à noite, é o Dr. Antônio Souza, meu colega de doutorado. Nós estamos fazendo doutorado na Argentina, em psicologia, mas o Antônio, ele é psicólogo clínico, organizacional, filósofo, olha só, teólogo. Nossa, ele atua há 27 anos e ele atende muitas pessoas justamente nessa área, né? Doutor Antônio vai nos falar sobre esse tema. Muito obrigado, desculpe aí os transtornos, acho que o ambiente que eu estava não estava colaborando muito com a questão aí do sinal, mas vamos lá. Primeira coisa, quando eu queria abordar, Vera, a questão do ciúme como um ponto de falta de autoconfiança. Falta de autoconfiança, isso, vamos lá. Quando eu... veja só, é importante a gente entender essa história, né? Sim. O grande filósofo Martin Buber, que é um teórico fantástico, né, das relações humanas, ele chega a dizer que a relação do ser humano, ou a existência do ser humano, ela tem sentido na relação com o outro. Ou seja, a sua vida toma, de fato, sentido na relação com o outro. Então, se a gente parte desse princípio, que a sua vida tem sentido na relação com o outro, quando nós chegamos ao nível da relação amorosa, então nós precisamos dar sentido a essa relação de forma saudável. De forma saudável, sim. E três categorias que eu quero lembrar aqui, que são importantes para desconstruirmos dentro de uma relação amorosa. Primeiro, o outro não é propriedade sua e nem você é objeto do outro, tá? Então, é muito importante isso. A relação com o outro não é uma relação com um objeto, é uma relação com um ser humano, com uma pessoa que tem uma história, que tem uma cultura, que vem ladeado de conhecimentos, de experiências, de vivências. E às vezes, quando se une a uma outra pessoa, uma delas, né, em determinados momentos, quer como se anular, né, a história bonita que o outro tem. Lembra? A história do outro não é a minha, é a história do outro, da outra pessoa. E eu não preciso querer que ele seja igual a mim, né? Nós precisamos buscar uma relação de igualdade, de sincronia, de harmonia, mas não de eliminação da história, da cultura, do jeito, da vivência do outro, né? Então, eu não preciso buscar uma igualdade com o outro, anulando o que o outro tem para o outro ser igual a mim, né? Essa categoria é muito importante, quando você entende que o outro não é um objeto e que nem você nem ele são propriedades um do outro, certo?
Então, esse passo é fundamental. E aqui eu trago um grande teórico na nossa área, né, da psicologia, que é Jung. Jung. Eu vou dizer só essa frase que é o que nos interessa hoje, né? Dentro do contexto que nós estamos trabalhando, Jung diz o seguinte, abro aspas, reticência, ele diz, ao tocares uma alma humana, toque como uma outra alma humana. Isto é, você não precisa querer desmitificar o outro, você não precisa criar novos paradigmas para poder entender o outro. Não, toques apenas como uma outra alma humana, né? Lá no livro do Êxodo, né, a nossa querida Vera também é teóloga, né? Então, lá no livro do Êxodo, aquela cena, aquela expressão muito bacana, né? Quando Moisés é convidado a entrar na sarça ardente, escuta uma voz que diz, tire as sandálias, porque esta terra é sagrada, este lugar é sagrado. Então, isso que eu quero dizer hoje para você, meu querido, minha querida. Quando fores entrar na vida de uma pessoa, tire as sandálias, tire o manto do orgulho, né? Tire o manto da prepotência, da arrogância, que numa relação a dois isso não cabe. Não tem lugar para esse manto numa relação a dois saudável, numa relação amorosa saudável, que é o nosso tema. Então, esse ponto é fundamental. A segunda categoria que eu queria trabalhar aqui com você, compartilhar aqui com você, Vera, é que olhar para o outro como um ser de liberdade. Ser de liberdade. Eu acredito muito numa relação saudável, pautada na liberdade. E o que é a liberdade? É saber respeitar o outro, é saber acolher o outro, é saber compartilhar com o outro, é saber escutar. E seria a terceira categoria, que é a categoria do dialogar, diálogos. Né? Veja que o di e o logos, né? Estamos falando de dois mundos. Logos é mundo, né? Então, conversar, é poder abrir-se ao mundo do outro, né? E permitir-se abrir ao mundo do outro é também adentrar-se ao que existe de mais sagrado na terra interna, no coração, na vida, nas emoções, nos sentimentos, nos desejos, nos sonhos, nos projetos de vida, nos propósitos de vida do outro, certo? Então, veja que, para mim, essas três categorias são muito importantes, né? Que é olhar o outro ou a outra pessoa como um ser, visualizar o outro como esse ser de relação, né, de complementariedade, né, não apenas de complemento, mas de complementariedade, de completude, né? Há um texto do Evangelho que Jesus diz, eu vim para completar, né, o que falta em você. Né? Então, o outro, quando nós nos unimos, quando nós construímos essa relação afetiva, afetuosa, com carinho e com carícias, precisa ser olhado como um eu. E aí, nesse caso, Martin Buber tem muita razão, né? Eu e o tu gera essa relação do isso. O isso não existe sem o eu e o tu. O que é esse isso? É o amor, pode ser entendido pelo amor entre nós, pode ser entendido como nosso projeto de vida. Né? Muitas vezes nós entramos numa relação travado, cheio de preconceitos, cheio de prejuízos, exigindo tudo, querendo que o outro seja o que você é, o que você gosta, querendo que o outro coma aquilo que você come. Não! Que história é essa? Nós somos dois seres, duas pessoas, duas histórias, dois mundos. Que eu, às vezes, costumo dizer, Vera, que
que uma relação amorosa, para dar certo, é como uma orquestra. É como uma orquestra. Né? Você vai para uma apresentação de uma orquestra, você tem lá o violino, violoncelo, você tem a flauta, você tem o piano, o violão, a guitarra, você tem o acordeão, você tem vários instrumentos. Sim. Você não escuta um instrumento separado, a não ser que você foque o ouvido naquele instrumento. Você escuta a sinfonia, o conjunto de sons. Sim. E essa sinfonia, ela é sincronizada. Uhum. Uma relação amorosa, eu acredito que uma relação amorosa, para dar certo, nós precisamos construir, desenvolver uma sinfonia sincronizada, harmoniosa. Ei, mas isso é fácil? Não. Quem disse que é fácil? Quem disse que é mamão com açúcar? De forma alguma, é um desafio. Por isso, eu costumo, metaforicamente, comparar a convivência amorosa como uma obra de arte. Todos os dias a gente precisa lapidar. Sim. Todos os dias a gente precisa se lapidar. Todos os dias a gente precisa buscar a harmonia. É como uma... Volto à orquestra, né? Nós precisamos estar afinando. O que está desafinado? Né? Então, vamos pensar em relação amorosa no ponto financeiro. Uma relação amorosa não é só fazer amor, não é só ter aqueles momentos belíssimos de uma troca de um vinho, de um brinde, de uma taça de champanhe. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Mas a gente precisa encontrar sentido também nas coisas mais simples do dia a dia. Com certeza. Por exemplo, na convivência. Isso mesmo, Lê. Vamos imaginar a família moderna hoje, né? Vamos imaginar a família moderna, um casal moderno, né? Que mora numa casa e são sozinhos ou tem uma pessoa que ajuda. E aí, tem louça para lavar, tem cozinha para limpar, tem banheiro para limpar, tem cama para arrumar, tem casa para limpar, tem sóis para dobrar, tem guarda-roupa tem roupa para passar, tem a comida para cozinhar. E aí, de quem é essa responsabilidade? Dos dois. Dos dois. É da relação, não é só de um. Né? Essa historinha aí de que contavam antigamente de que a mulher tinha que fazer tudo para que a mulher tinha que cuidar da cozinha, o homem cuidar da roça, né? Essa é uma relação patriarcal, né? Essa é uma relação que a gente tem nos últimos séculos. Depois, o século XX, século XIX, século XX, com o romantismo, né? Aquela história de que o homem precisa ser muito romântico e a mulher precisa celebrar esse romantismo, precisa estar sempre à disposição, disponível para essa relação. Calma, parece que perderam uma coisa muito que eu chamo de essencial, que é o entendimento da existência dos dois. São dois seres humanos com uma existência, e essa existência conectada dentro de uma história que vem trazendo ao longo dos anos, ao longo das páginas escritas da sua própria história, né? Considerando a cultura de cada um, considerando os costumes de cada um, buscando sincronizar essa relação, né? Então, para mim, o ciúme começa com essa falta de autoconfiança. Quando eu confio em mim, eu não preciso estar desconfiando do outro. Sim. Né? Então, o ciúme é fundamental. E se eu me amo, se eu me quero bem, se eu me cuido, eu também vou ter o prazer de amar o outro, de cuidar do outro, de estimar o outro, certo? Então, é muito importante a gente entender essa relação, né? Essa relação de mútuo cuidado, né? Eu cuido do outro e me permito ser cuidado pelo outro, né? Eu trouxe agora há pouco aí os mantos, né?
Então, às vezes, na relação, vai se colocando o manto do orgulho ferido, né? O orgulho ferido. Gente, tira isso, arranca, rasga, né? Tem uma leitura muito bacana do profeta Joel, que ele diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Sim. E o que significa rasgar os vossos corações? É dizer para o outro quem eu sou, cara. É dizer para outra pessoa como eu penso, como eu sinto, como eu gostaria que fosse, né? Vocês talvez conhecem, né? Ou conheçam aquela metáfora do casal, né? Que passaram muitos anos, né? De casados e o marido sempre ia comprar o pão, né? Ia comprar o pão. Me ajude se eu errar aqui, pode me ajudar. Mas a metáfora conta essa história, né? Que o marido ia comprar o pão, quando chegava, ele cortava o meio do pão para a esposa e comia as duas pontas do pão. E assim foi muitos anos. E um belo dia, o marido adoeceu e a mulher precisou ir lá na padaria comprar o pão. E quando ela trouxe o pão, ela fez o contrário. Comeu as pontinhas do pão e botou a metade, o meio do pão para o marido, porque ele estava dodói, precisava comer algo mais macio. Aí ele chegou, quando chegou lá, ele disse assim: nossa, quantos anos eu passei com vontade de comer o meio do pão, mas eu sempre deixei para você. E aí ela: nossa, pois aconteceu a mesma coisa comigo. Quantos anos eu passei querendo comer as pontinhas do pão, sequinhas assim, mais crocante, mas sempre deixei para você porque você gostava, né? A falta de diálogo, né? A falta de diálogo, exatamente. A gente precisa dizer para o outro do que a gente gosta, do que nos faz bem, do que nos faz sentir melhor ao lado dele, ao lado dela, né? Não é só brigar, não é só reclamar, não é só... Entendeu? Então, assim, pessoas inseguras são pessoas ciumentas? Não necessariamente. Mas pessoas ciumentas, pode ter certeza que tem lá um pilar de insegurança dela. Sim. Por quê? Porque o ciúme é a necessidade de posse. É o medo da perda de um objeto, né, desejado. Então, eu vou ter ciúme daquilo que eu tenho medo de perder. Né? Então, se eu não tenho medo de perder, para que eu vou ter ciúme? Por acaso, você tem ciúme... não sei, vamos pensar aí, vamos pensar alguma coisa aí. Começa a escrever aí, porque a Leila está dizendo aqui que o ciúme doentio começa quando um não está bem consigo mesmo. Quando um não está bem consigo mesmo, em primeiro lugar. Aí é onde começam os problemas. É uma das coisas, né? Uma das coisas, né? Está bem consigo mesmo e não necessariamente está em uma crise de ciúmes, né? Você pode não estar bem consigo mesmo profissionalmente, você pode não estar bem consigo mesmo com a sua saúde, né? Agora, você não estar bem consigo mesmo e projetar essa dor, esse sofrimento no outro, numa espécie de medo da perda do outro, aí realmente isso é patológico, né? Olha, Vera, Mari, a primeira coisa que você tem que fazer na minha leitura terapêutica é fazer um processo consigo mesmo, né? Porque você pode ser tanto vítima como vitimizador, né? Você pode ser vítima de uma pessoa ciumenta. Nesse caso, a recomendação é que o outro faça um trabalho de autoconhecimento, de autocuidado, de autodesenvolvimento, né? Que se redescubra. Se você tem trauma, se você tem algum transtorno, procure um psicólogo, procure trabalhar isso, certo? É isso que eu ia falar, Antônio, né? Que justamente uma das causas do ciúme é esse
esse problema no passado em relacionamentos mesmo, né? Então, essa pessoa traz para o relacionamento aquele problema mal resolvido. Tem que saber que o outro não tem que assumir a culpa por algo que não deu certo na sua vida. Não. Sim. Outra coisa, se você, por exemplo, com o fulano não deu certo porque ele me traiu. Não quer dizer que todo mundo vai lhe trair, né? Sim. Eu não consegui ficar com a fulana porque eu traía. Isso não quer dizer que você vai trair todo mundo, entendeu? Então, assim, por que traiu? Né? É uma outra live aí, viu, Vera? Porque a traição... É outra live. Leva uma traição. Então, vamos manter o foco que é no ciúme. Então, assim, por que nós colocamos autoestima e ciúme nas relações amorosas? Por quê? Quando você se ama, quando você se cuida, quando você se estima a si mesmo, é claro que você vai ter a liberdade de poder acreditar no outro. Acreditar no outro, no amor que o outro lhe dá, no amor que o outro tem, é uma questão de liberdade, é uma questão de autoconhecimento, é uma questão de autovalidação, de amor próprio, de cuidado, de autoimagem, certo? Então, agora se você tem todas essas questões arranhadas, ou travadas, ou mal desenvolvidas, você tem uma tendência forte de ter dificuldade nos relacionamentos. Por quê? Porque você vai projetar no outro os seus medos, a sua desconfiança, a sua falta de segurança, a sua falta de confiança, entendeu? Então, é muito importante construir essa base primeiro com você. Por isso é que eu digo, Vera, que todos os jovens ou todas as pessoas que vão se casar ou vão construir um relacionamento amoroso, eles primeiro devessem fazer um processo de terapia. Uhum, sim. Ou, se estão num relacionamento onde começou a não dar certo, busque um psicólogo, uma psicóloga, onde possa trabalhar isso. Hoje nós temos um modelo de trabalho com casais, Vera, que tem dado muito certo mesmo. Os últimos anos que eu tenho atendido casais, a gente tem trabalhado com essa proposta, é uma proposta metodológica, didática, que tem ajudado, de fato, as pessoas a conhecerem e a dar certo. Né? Ou, às vezes, o casamento, ou às vezes a relação chega na terapia já acabada. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a terapia não é eu costumo dizer que, olha, tem duas coisas que eu não faço na terapia. Milagre e dar veneno. Essas duas coisas eu não faço. Né? Mas a gente pode trabalhar, porque a ciência está aí, a psicologia nas suas diversas abordagens, e eu uso várias abordagens, né? Tem a abordagem sistêmica, que é a abordagem focada na relação, mas eu busco a Gestalt, eu busco a psicologia positiva, eu busco o psicodrama, eu busco, se precisa, a psicanálise. Olha, eu sou psicólogo e a psicologia está à minha disposição. Não estou à disposição da psicologia. A psicologia está à minha disposição. E quando eu decidi estudar psicologia, foi exatamente com foco na clínica. Né? Eu estou agora exatamente fazendo 10 anos de clínica, e clínica tanto de consultório individual, como também com empresas, com avaliação psicológica, emissão de laudos demissional, admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho. Os últimos 5 anos da minha vida foi muito dedicado a isso. Né? São mais de 10 mil laudos emitidos nesse processo de avaliação psicológica, com empresas, com palestras como grandes empresas, como Votorantim, Ceará Portos, como CSP. Então, são várias experiências que a gente tem tido com esse viés, né, da avaliação psicológica e palestra. Mas vamos lá, então. Então, como que você relaciona assim, Antônio, essa baixa autoestima relacionada assim? Porque, realmente, o ciúme já é um sinal de que você está com uma baixa autoestima, não é isso? Sim. Veja só, o que é o ciúme? É uma necessidade.
Uma necessidade. É uma necessidade pessoal de completar algo que falta nele. Se eu tenho necessidade de completar algo que falta em mim, eu tenho uma grande propensão, eu tenho uma grande projeção, buscar no outro aquilo que falta em mim. E aí, quando eu estou numa relação amorosa, o que acontece? Na relação amorosa, eu tenho a sensação, o sentimento, o desejo, a emoção de que aquela relação me complementa. E aí eu tenho medo de perder. Certo. Eu tenho medo de perder. E é esse medo de perder aquilo que me fez bem ou me faz bem que eu não quero deixar sair de perto de mim. Né? Então, assim, por isso eu entrei falando, né? Olha, o outro é uma pessoa e aquela pessoa, ela também tem o direito de dizer sim e não, de dizer sim ou dizer não a essa relação. Com certeza. Por que que o outro não? É porque eu o amo, mas ele tem o direito de dizer que não me ama. Sim. Como assim? Né? É porque eu gosto, eu estou apaixonado por ele, eu estou apaixonado por ela. Perfeito. Mas ele e ela também têm o direito de dizer que está ou não. Então, eu não posso fazer do outro uma resolução do meu problema. Então, por isso que quando eu não estou conseguindo gerenciar as minhas emoções, os meus sentimentos em relação ao outro, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso buscar ajuda. Eu preciso buscar suporte. Por quê? Porque senão aí começam os conflitos. É verdade. Eu começo a exigir do outro aquilo que sou eu que tenho que trabalhar. Uhum. Isso é característico. Eu começo a cobrar do outro aquilo que sou eu que tenho que resolver. E aí, peraí, mas quem disse aí? Eu posso dizer um palavrão aí? Posso, Vera? Eu não sei se eu posso dizer, né? Mas o Instagram vai cortar. Mas olha, eu vou dizer um palavrão. O outro não é pinico das minhas emoções tóxicas. De jeito nenhum. O outro não é um lixeiro, saco de lixo, onde eu deposito as minhas toxinas emocionais, psicológicas. Não. Sou eu quem tenho que trabalhar isso. E numa relação, eu fui convidado há uns 3 anos atrás aí, 2 anos, 3 anos atrás aí, Vera, de última hora, a trabalhar um tema num programa de televisão que é vampirismo emocional. Vampirismo emocional, sim, já me falaram. Vampirismo emocional. Aquilo foi fantástico. Garanto a você que eu virei a noite lendo sobre o tema, porque me abordaram às 10 horas da noite e era 7 horas da manhã o programa ao vivo e eu tinha que estar lá às 6:30 da manhã. Eu virei a noite, né? Então, comecei por esse bendito livro aqui, né? Talvez alguém conheça, que são do Giovanni Frassetto, né? Que é um PhD em biologia molecular, e aí eu fui mergulhar nessa história, né, do vampirismo emocional. E aí me dei conta, me deparei, me encontrei com um colega americano, né, psicólogo, que escreveu um livro só sobre isso, né, o vampirismo emocional. E aí me fizeram muitas perguntas. Dentre elas, uma pergunta me marcou bastante, que foi: o que fazer quando o meu parceiro ou minha parceira não consegue fazer nada sem a minha validação? E aí, essa pergunta me despertou para um outro estudo chamado dependência emocional. Dependência é um tema de uma outra live aí, viu? Que a gente pode trabalhar. Sim. Dependência emocional. Interessante. Dependência emocional. Olha, uma coisa é você ser parceiro, é você ser compartilhador daquilo que você quer fazer, daquilo que você gostaria de fazer, de você construir uma sincronia, uma sintonia, né? Construir isso. Por exemplo, eu estou com um projeto de vida, então eu vou lá, converso com a minha esposa, até algumas coisas eu já até partilho com meu filho mais velho, né? Então, isso é
construir essa validação. É bacana e é saudável isso. Outra coisa é, tudo que eu vou fazer, eu preciso da aprovação do outro. Ou tudo que o outro vai fazer, precisa da minha aprovação. Que história é essa? Ei, você foi pra onde? Eu fui tomar um sorvete com minhas amigas. Aí foi. E por que você não me disse nada? Por que você não me chamou? Não, eu estava com minhas amigas. É um direito meu. Né? Ah, mas poderia ter comunicado? Poderia, mas eu te liguei, mas o telefone estava fora de área, deixei mensagem no seu WhatsApp, você não visualizou. Eu fui convidado para tomar um café com minhas amigas e fui. Ótimo. E como é que foi? Foi legal? Ótimo, maravilha. Não. Por que que eu tenho que dar satisfação de tudo que eu vou fazer para o outro? Por que que eu tenho que pedir permissão para o outro para eu fazer aquilo que é saudável também para mim e para nós? Entende? Então, assim, precisamos entender melhor o que é conviver amorosamente sem ser dependente emocionalmente. Aí vai já para a próxima live que a Vera vai... Dependência emocional. Dependência emocional. Dependência emocional nas relações, né? Nas relações amorosas, se quer. Acho que é um tema interessante, né? Então, assim, por isso, Vera, para que você possa se livrar desse ciúme. Ah, eu sinto muito em dizer uma coisa aqui. Eu não gosto dessa coisa que diz que ciúme é uma manifestação de carinho, de amor. Não. Não. Desculpe-me, quem tem essa cultura, respeito, mas ciúme, para mim, para a ciência, para a leitura científica, tem outras respostas. Quem gosta, cuida. Quem ama, cuida. Não precisa tornar o outro propriedade dele. Não precisa ter medo de perder o outro, né? Tem até aquela música, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que não ama só, quer da boca pra fora. Ou você me ama ou não está maduro, né? Então... A imaturidade, né? A imaturidade é um sinal de ciúme, né? Gente, Um sintoma de ciúme. Gente, exatamente. O ciúme é uma imaturidade emocional. É uma imaturidade afetiva. Eu não vi o que a colega escreveu aí, mas assim... elas estão colocando... Se você tem feridas emocionais, se você tem traumas relacionais, antes de entrar num relacionamento sério, antes de querer construir um relacionamento, primeiro trata. Lembra daquela expressão de Jesus que diz assim, se tu tiveres ou se tu tens algo contra o teu irmão, primeiro e queres ir ao altar oferecer uma oferta, primeiro cura-te primeiro. Né? Então, assim, essa expressão cai muito bem, Vera, do ponto de vista bíblico, né, nas relações. Muitas vezes as pessoas são especialistas em apontar o dedo, né? Para o que o outro cometeu de erro, para o que o outro cometeu de errado, e esquece que quando ela aponta um dedo, tem 5 ou tem 4 para ela, né? Então, assim, pensa bem nisso. O que diz o Evangelho? Hipócritas, antes de enxergar um cisco no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu. Sim, então, é muito importante isso. E isso, trazendo para a nossa relação psicológica, terapêutica, cura-te primeiro para depois querer que o outro esteja curado. Certo? Porque, às vezes, numa relação, tem um que é muito difícil, tem um que é muito complicado. Ô amigo, você fez uma opção. Então, senta e conversa. Senta e dialoga. Né? Ah, eu pensei que casando aquilo iria mudar. Pensou errado. Então, assim, lembra que a pessoa, ela é um ser humano, ela é indivíduo, um ser, uma pessoa. Que tem uma história, que tem uma cultura, que tem uma vivência, que tem um sentimento, que tem emoções, que tem desejos, que tem pensamentos,
completamente, e que pode ser completamente diferente de você. Eu até digo, Vera, que um relacionamento amoroso para dar certo é os dois olharem na mesma direção com um olhar diferente, com um sentimento diferente. Né? É bom se completar. Né? Eu às vezes brinco quando eu faço palestra para casais. Qual é a graça, né? Qual é a tesão que tem em ser igual? Qual é a tesão que tem em ser igual? Aqui eu queria abordar um outro elemento aqui também. Eu acho que nós estamos chegando ao final, né? Isso. Às vezes, o filho que não resolveu, que tem uma vida não bem resolvida com a mãe, vai para um relacionamento amoroso e transporta aquele relacionamento para a relação amorosa. Olha, você tem que lembrar o seguinte: quando você escolhe alguém para você se casar, ou para você namorar, ou para você ser feliz ao lado dele ou ao lado dela, ele nem é seu pai, nem é seu filho, nem é sua mãe. Então, não queira fazer do seu cônjuge, não queira fazer do seu amado, da sua amada, da pessoa que está se conectando com você amorosamente, afetivamente, um pai, uma mãe, um filho ou um irmão. Ele é o seu namorado, ou o seu esposo, ou a sua namorada, ou a sua esposa. Ele é o seu filho ou a sua filha. Se você não tem isso bem resolvido, estamos aqui para ajudar você, né? Nós temos hoje muitos transtornos de afeto, né? Os transtornos de afeto, de apego, né? De apego afetivo, que tem tratamento, que podem ser resolvidos. Então, não fica sofrendo sozinho, querendo dar uma de super-herói, de super-heroína, e que pensa que tudo vai resolvido com o tempo. Olha, o que eu sei, se você me permite dizer, é que muitas feridas com o tempo se transformam em câncer, se transformam em feridas maiores, corrói a perna, ou o braço, a barriga, ou a cabeça, ou o dedo. Por quê? Porque, olha, eu estava fazendo um seminário terapêutico, Vera, em 2017. Acredito que foi 2017 ou 2018, alguma coisa assim. E no meio desse grupo tinha um médico. E em uma das vivências que nós trabalhamos exatamente a relação com o pai, com a mãe, né, a relação familiar. E ao final, todo mundo começou a falar e dos benefícios que foi aquele momento. Era passei 40 minutos, eu passei 4 horas. Então, e aí ele foi muito claro quando ele disse assim: eu já passei por muitas experiências na minha vida, mas eu nunca tinha passado por um desbridamento ou debridamento emocional. E aí, explicando essa palavra, o que é isso? O debridamento emocional, na medicina, quando você chega com uma ferida lá, o médico tira aquela cáscara, né, que está ali, né, as impurezas que estão ali. Então ele raspa, faz uma raspagem, bota uma medicação, faz um enxerto e depois faz um curativo e manda para casa ou interna, enfim, né, dá uma medicação para poder cicatrizar. Por quê que a gente vai ao médico? Para curar nossas feridas físicas ou orgânicas, e a gente tem medo de ir a um psicólogo para curar nossas feridas emocionais, psicológicas, sentimentais. Por que a gente tem medo? Não tenha medo disso não. Nós psicólogos não somos deuses, nós somos gente, nós somos pessoas como vocês. A diferença é que nós estudamos essas áreas, nós pesquisamos essas áreas e nós temos vivências terapêuticas, fazemos terapia também, porque todo psicólogo que se preza, ele tem seu terapeuta, sua terapeuta, ele tem seu supervisor, sua supervisora. Então, nós fazemos terapia também. Por quê? A terapia é a grande oportunidade que você tem de fazer com que aquela dor que te faz sangrar internamente, emocionalmente, psicologicamente, pare de fazer isso na sua vida. É a grande oportunidade que você tem de fazer esse debridamento emocional, de raspar, de tirar o que está
enrustido, incrustado ali, e que te causa dor e que você vai protelando, levando com medo, com medo. O que dói mais? É curar ou continuar com o medo e sofrendo com aquela dor? Né? Então, assim, a terapia é essa grande oportunidade que você tem. Por isso, meu querido, minha querida que está aqui hoje, se você tem ou sofre com ciúmes, o ciúme tem jeito. Ou melhor, você tem jeito. Isso, com certeza. Você tem jeito. O ciúme é um sintoma de algo, de uma dor, ou de um trauma, ou de um transtorno, ou de algo não bem construído, ou de algo não bem desenvolvido dentro de você. Então, Antônio, nós temos 2 minutos e eu deixo para você fechar aí com uma mensagem, principalmente para as pessoas que querem realmente enfrentar, né? Eu digo que o ciúme é um vilão que realmente vem para realmente destruir relacionamentos, né? Então, deixa uma mensagem para essas pessoas que estão querendo realmente se livrar dessa casca grossa que é o ciúme, né? Dessa ferida. Primeira coisa, lembre-se de uma coisa: ser feliz é uma decisão. Isso. Primeiro passo, decida pela sua felicidade. Porque quando você é uma pessoa feliz, você vai conseguir ser feliz ao lado de alguém que também almeja por essa felicidade. Verdade. Segunda coisa, lembre-se que o outro é tão sagrado, tão importante, tão nobre e que é tão merecedor dessa felicidade, dessa liberdade como você. Por isso Jung dizia, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocares em uma alma humana, toque apenas uma outra alma humana, tá? Terceiro, você tem jeito. Você tem jeito. Hoje, você tem jeito. Você tem jeito. Você tem jeito, viu, cunhado? Você tem jeito. Vera, eu quero te agradecer muito, porque é muito bacana trabalhar com você. Eu me empolgo, né, aqui. Eu que agradeço, Antônio. Eu agradeço a você. Eu sei que você tem muitas, inúmeras atividades, mas você está sempre disponível para estar trazendo essa parcela de conhecimento que você pesquisa muito, para que esteja contribuindo para justamente o bem-estar em todas as áreas, né, do ser humano. Isso é muito importante quando nós temos essa meta, né? Esse objetivo de realmente contribuir para a boa qualidade de vida emocional, física, mental do ser humano. Então, eu agradeço a sua participação, eu agradeço a sua disponibilidade, eu agradeço, né, porque eu sei que mais lives virão aí pela frente, né, sobre a codependência aí, né, nas relações. E que você tenha muito sucesso, porque realmente você faz a diferença, Antônio. Você faz a diferença. Muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Boa sorte. Você tem jeito. Um grande abraço. E vamos ficar com essa frase do Antônio, né? Você tem jeito. Um beijo, um abraço no coração. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.